Ok, parte 2, Life on Earth. Aqui a gente volta da fase 5.1. Novamente temos uma fase de moto, da motoca. Aliás, essa moto aí foi inspirada em Akira, né? O que não foi inspirado em Akira? Então essa fase aí é basicamente igual a que a primeira vez que a primeira fase da moto lá na fase 2.1. Só vai ter, sei lá, mais inimigos, vai ser um pouquinho mais dificultada pela quantidade de inimigos e dessas naves também que vem por trás. E eu preferi ficar até no cantinho esquerdo, que é onde elas não acertam. Porque se eu acerto essas naves grandes, elas caem, né? E aí eu tenho que explodir elas antes de cair na minha cabeça, senão causa dano. Então às vezes não dá tempo de destruir, se elas sobretudo estiverem muito baixas, destruir elas antes que caiam na minha cabeça. Então eu preferi deixar a maioria passar reto. Às vezes eu me afobava também e resolvia tirar da mesma forma. Aqui eu tô usando mais a shotgun, né? Não usei muito na primeira parte do vídeo. Na primeira parte da gameplay, né? Do outro vídeo, porque eu não... sei lá, não é a arma preferida minha, mas ela causa bastante dano se você atingir a queima-roupa, né? E eu vou usar mais pra frente também de uma forma mais estratégica. Essa é a parte 5.2, fase 5.2. Viu que eu acabei de destruir uns robôs que eles são vai ter bastante nessa fase. São a miniatura do primeiro boss, né? Do primeiro chefão. O padrão de ataques dele também é parecido, né? Eles soltam duas bombas assim. Acabou de me acertar uma. E aí eles dão uma rajada de tiro. Esse tiro ele é bem rápido, bem mais rápido do que o tiro dos outros inimigos. Pra esquivar deles é... Bom, acabei de cair no buraco. Eu nem cortei essa morte, como acabei caindo bem no comecinho, né? Mas essa fase eu costumo também morrer bastante. É muito fácil de você ser empurrado em um buraco. Essa fase, ela tem o cenário, né? Ele é muito parecido, você vai reconhecer, né? Com aquele do Shinobi 3. Eu não lembro qual que é o número da fase lá no Shinobi 3, mas você sabe, né? Que é aquela que vem logo depois o Shinobi de jet de... Tá de jet ski não, daquela prancha, né? É uma fase aquática, né? Só que aqui no caso é a parte externa da base militar que ela tá tentando invadir. Só recapitulando, né? Ela tá tentando pegar alguma nave que permita ela chegar na espaçonave que eles mandaram para Marte, impedir que eles cheguem a Marte e sejam contaminados pela bactéria e tragam essa bactéria para a Terra. Bom, aqui o esquema é você tentando tomar muito cuidado para não ser empurrado assim pelos inimigos, não pode se afobar muito, né? Porque tem parte de chão firme, que nem aqui que é de boa, mas tem muita parte que é buraco. E esses canos é muito fácil você acabar sendo empurrado por eles. Você viu aí também que um tiro passou pelo meu pé, acho que esse ponto acaba facilitando um pouco, acho que a hitbox dela, ó, cai de novo no buraco, mas dessa vez eu acho que eu vou cortar essa morte. Ou não vou cortar, não lembro. Pelo jeito eu não vou cortar. É porque eu já cortei as mortes quando eu fiz a edição do vídeo a primeira vez. Porque eu tenho que editar o vídeo duas vezes, né? Uma para mesclar o áudio que eu gravei com outro programa, né? Eu gravo a imagem com um programa, o áudio com o outro, depois eu tenho que mesclar os dois, e como não dá para mesclar tudo junto, esse áudio com a minha narração, aí eu tenho que fazer duas vezes a renderização, né? Salvar o vídeo duas vezes. Mas é só um detalhe técnico de gravação que eu tô fazendo aqui, tudo na base do improviso da gambiarra, né? Mas eu vou dar até um save state aqui, se eu não me engano. Vou dar um save porque eu sabia que mais pra frente eu ia acabar caindo e morrendo. E
Aí, mano, aí você começa a ficar nervoso. Esse é um dos problemas de qualquer jogo, né? A gente, enquanto a máquina sempre vai ser a mesma coisa, a gente vai caindo o desempenho conforme a gente vai morrendo, né? A gente vai ficando frustrado, vai ficando nervoso. Ó, acabei de dar uma voadora. Nada, cara, que burrice. Aí eu vou usar o save pra voltar de lá. Então é isso, né? Sei lá, o jogo é pra se divertir, não é pra ficar puto. E esse jogo me deixou muito puto no passado, assim, nas primeiras vezes que eu joguei. Porque foi muita morte, assim, à toa. E agora, sei lá, eu já tô no nível em que eu tô gostando mais do que odiando. Eu ainda tenho hora que eu odeio, mas tá compensando jogar. E fazer uma gameplay completa como eu tô fazendo aqui no caso. Bom, voltando a falar mais do que tá acontecendo na tela, eu tô avançando, vai ter uma hora aí que eu tenho que dar um pulo no nada, assim, acreditando que vai ter chão, que não dá pra ver. Aí eu aproveitei e falei, vou dar outro save. Essa fase é uma das fases que realmente eu mais me lasco, então eu preferi me garantir. Se você for ver essa parte do vídeo, o maior tempo eu vou ficar nessa tela mesmo. O maior tempo perdido. E depois daí já é o chefão, que vai ser aqui. Esse chefão é um tanque, ele é basicamente... Ele tem um padrão muito parecido com o primeiro chefão. Ele fica indo pra frente e pra trás e atirando assim. Só saber o momento certo de agachar. Eu tô batendo na parte baixa desse tanque, porque ó, acabei de quebrar a esteira do tanque. Quando você quebra a esteira, ele para de se mexer e fica bem mais fácil. Bom, já era, né? Eu vou entrar agora na base para poder tentar achar algum veículo, né? E veículo assim, uma nave, né? E essa fase ela é a que tem vamos chamar assim, né, o level design, não sei, o mapa mais complexo. Não é muito complexo, sinceramente, mas comparado com todas as fases desse jogo, é a que tem um pouquinho mais de variação, assim, em você entrar nos lugares e tem uns cantos que você pega uns itens. É um pouco mais elaborado, se for pensar. E outra coisa que eu não comentei muito no primeiro vídeo é a respeito dos gráficos. Cara, os gráficos, eles tem alguns pontos dos gráficos que são excelentes, que fizeram nesse jogo bacana. Já outros que não são tão bons e até te atrapalham. Por exemplo, esse efeito de iluminação, que tem essas partes que são iluminadas e outras partes são escuras, eu achei muito bacana mesmo. Acho que eu nunca vi sendo usado em outro jogo do Mega dessa forma, né? Mas deve ter algum jogo, né? Porque isso aí não é fácil de fazer no Mega Drive, assim, até no Mega Drive, enfim, outro jogo antigo de 16 bits, assim, um Nintendo. Existe uma certa manipulação de paleta, né? Não só se colocar uma transparência por cima do cenário. E isso acaba atrapalhando muito para ver certos inimigos. Tem hora que eu sou acertado simplesmente porque eu não vi. E tem umas naves que são propositalmente invisíveis aqui, elas ficam meio que transparentes, meio que aparecem. E outra coisa também para reclamar um pouquinho da questão gráfica são as plataformas, né? Você vê que tem plataformas que são bem visíveis, como essas daí que eu tô agora, mas aquela outra hora lá, por exemplo aqui, que tem esses... É como se fossem aqueles robôs o primeiro chefão, né? Só que não tá montado. Dá pra subir só que você não sabe exatamente onde é a plataforma, né? Onde é que sobe nesse bicho. Dá pra ter uma noção, mais ou menos, mas não é fácil de enxergar. Se você tá assistindo a gameplay, parece fácil, mas quando você tá jogando, é diferente. Não é tão... Atrapalha você não ter uma visão muito clara do que é plataforma e o que é cenário. Como agora, né? Esse robô que eu tô em cima.
Esse soldado do escudo, ele vai ser um dos mais chechelentos, não sei de onde é que eu tiro essa palavra, vão ser um dos que mais vão atrapalhar no final do jogo. E aí eu descobri uma estratégia, mas já conto depois, né? Aqui eu tô limpando por baixo, o caminho é por cima, mas aqui tem um item de recuperar o life. E aí eu vou parar aqui, cadê? Pra tentar destruir esses robôs, ó, pela parte baixa. Porque depois quando eu for passar por cima eu tenho que dar uns pulos e vou pular bem na cara dos robôs, né? Vou dar de cara com os robôs, né? E aí eu preferi fazer isso, né? Vou destruir eles por baixo, se bem que às vezes esses bichos respawnam, então não adianta destruir eles aqui. Mas no geral funciona. Vamos ver, ó, eu vou conseguir passar, ó, agora livre, dar o pulo, porque eu destruí os robôs na plataforma. Se não, cara, ia ser complicado. E aqui eu vou usar a espingarda, porque eu acho que um dos pontos estratégicos da espingarda é você conseguir atingir nessas quinas de plataforma. Aí eu consigo acertar os robôs sem precisar descer e tá no risco de levar um golpe. Uma das poucas vezes que eu vou usar essa espingarda, né? E aqui já é o final da fase 6.1, né? E a 6.2 é um pouco mais dinâmica, mais punk. Sobretudo esse primeiro trecho. Aqui é muito soldado, cara, e morrer aqui é bem fácil. Essa fase também é uma fase de morrer. A fase anterior, se você for na cautela, você consegue passar sem dificuldades. Se você for aqui não tem jeito, cara. Aqui você tem que se jogar assim e tentar fazer o melhor possível, pelo menos nesse primeiro pedaço. Porque os inimigos começam a aparecer aos montes e vai ser um padrão parecido com o que a gente vai ver na última fase do jogo. Onde, cara, é tipo... onde o filho chora e a mãe não ouve. Você já deve ter visto essa expressão. Acabei morrendo. A tela de... Aqui eu dei um pulo, né, na gravação para não ter que mostrar tudo de novo. Pegar os itens aqui da granada, que é que é importante pegar isso daí. Acumular o máximo possível. Pronto, esse trecho eu acho que já é um pouco mais de boa, porque tem umas plataformas que acabam meio que te escorando de inimigo, sabe? Quando é muito inimigo é bem melhor, é claro, você tá num lugar mais restrito do que tá num lugar muito amplo, onde eles podem vir de todo canto. Isso não vai ser útil, pelo contrário, quando eu pegar o jetpack, que vai ser logo na sequência dessa fase. Aí é o contrário, aí um espaço mais amplo te permite... é vantagem, né? Mas você vai ver melhor quando chegar lá. Morri, vou usar o save state, que eu não sou bobo nem nada. Que também, putz, né, não é justo, né? Você ter que voltar toda hora do começo dessa fase, passar de novo aquele perrengue. De novo foi acertado de idiota. Cara, 14% você tá no vermelho. Se você... Ó, 19% você tá no vermelho, aliás, porque se você leva um golpe, você morre. Agora eu tô mais sussa porque eu posso levar 2 golpes, né? E aqui basicamente todos os inimigos que são mecânicos, eles vão liberar os itens de life pequeno, né? Então eu já prevejo isso e miro mais neles do que nos soldadinhos que não dão nada. Aqui tem um item grande de energia, beleza.
Então, aí eu vou te contar qual que é a parada. Esse soldado do escudo, você só consegue destruir ele usando o lança-granada, a arma mais forte. Ó, e o que acontece? Esse soldado do escudo, ele por si só não é grandes bosta. Mas, chegando nessa parte do jogo pro final, ele vai ficar é, fazendo barricada para os outros inimigos. Que são, e aí é isso que lasca nesse jogo. Então qual que é a estratégia? Nessas partes onde tem muito soldado com escudo, você tem que usar o lança-míssil porque você mata ele na hora. Porque caso contrário o negócio complica. Bom, cheguei no final. Agora chefão. O chefão é o mesmo chefe do primeiro. A única diferença é que ele vai atirar duas vezes esse tiro amarelinho. O ciclo de tiro dele não é sincronizado com o ciclo de movimento. Então o ponto onde ele atira vai se deslocando. Não sei se você consegue entender isso, mas. Bom, de toda forma eu vou detonar ele rápido aqui, porque eu já. Esse é o chefe mais de boa, né? E acabou por aqui o vídeo. A última parte vai ser a parte da mochilinha jato. A fase de navinha. A fase 7 todinha é fase de navinha. E então eu vou guardar aí para a próxima fase, beleza? Deixando aqui até a última parte. Falou!